Boa tarde a todos. Eu queria, em nome do Instituto de Relações Internacionais aqui da PUC-Rio, dar as boas-vindas a todos vocês. É um grande prazer, uma grande alegria recebê-los aqui por ocasião desse evento, onde nós vamos, portanto, debater sobre diversos assuntos relacionados à política externa, com os palestrantes que serão apresentados. Antes de passar a palavra para o Pedro e para o Igor, eu só queria destacar alguns pontos que esse evento, na verdade, ele tem duas interfaces importantes. Na verdade, como inclusive o Glauber vai mencionar mais adiante, esse evento, portanto, ele tem um caráter duplo. Por um lado, tanto o Pedro quanto o Igor, que foram autores de capítulos desse livro aqui, Os Desafios e Oportunidades na Relação Brasil-Ásia, na perspectiva de jovens diplomatas, nós também, nesse momento, como o Glauber, inclusive, oportunamente vai explicar para todos, é um evento que busca dar oportunidade a um projeto em curso por parte dos alunos da graduação no que diz respeito a esse maior engajamento, a preparação para a carreira diplomática. Então, inclusive, num determinado momento, após a exposição da fala do Pedro e também do Igor, o Glauber e a Cássia, que são alunos da graduação aqui do Instituto de Relações Internacionais, vão fazer algumas perguntas, de modo que justamente os alunos tenham um conhecimento sobre a carreira diplomática e tenham, portanto, uma dimensão também importante a respeito do tema do livro que está sendo debatido e discutido. Então, nós teremos dois momentos aqui. No primeiro momento, o Pedro e o Igor vão expor a respeito dos capítulos que eles redigiram para esse livro, e no segundo momento, então, Glauber e a Cássia, vão fazer essas perguntas direcionadas aos dois autores. Eu quero chamar a atenção de vocês que esse é um livro extremamente importante e relevante para se pensar não apenas as relações da Ásia, mas também pensando um pouquinho sobre o papel da política externa brasileira, e basicamente o que está, duas grandes perguntas que inclusive vocês puderam perceber que, estão lá colocadas no anúncio do evento. São duas perguntas aqui que orientam o desenvolvimento dos capítulos. Em primeiro lugar, nós temos essa grande pergunta, pensando qual o papel da diplomacia na condução e aprofundamento das relações entre o Brasil e os países asiáticos, e também qual é a especificidade dos olhares dos jovens diplomatas sobre essa região. Então, para falar um pouquinho sobre o tema do evento de hoje, nós temos aqui o Pedro Henrique Batista Barbosa, que é diplomata de carreira desde 2010. Ele concluiu o mestrado em diplomacia pelo Instituto Rio Branco em 2012, mesmo ano, inclusive, que realizou a missão à China para aprimorar os estudos de mandarim. Ele trabalhou entre 2012 e 2006 na divisão da China e Mongólia, do Itamaraty, e ele se graduou em Direito aqui pela PUC-Rio, e tem doutorando em Políticas Internacionais pela Universidade do Povo da China, Renmin University of China, em Pequim. E também nós temos aqui o Igor Abdala Souza, que é professor da casa, é primeiro secretário, subchefe da divisão de Europa Central e Oriental do MRE, é PhD em Ciências Políticas e Sociais pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença, na Itália. Então, em primeiro lugar, eu queria passar a palavra para o Pedro. Pedro, você, por gentileza, tem 15 minutos, e aí depois a gente passa aqui para o Igor, e em seguida a Cássia e o Glauber, portanto, fazem as perguntas para vocês. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra voltar aqui. Como o professor comentou, eu formei aqui, eu sou formado em Direito, mas eu fiz muitas matérias em RI. Na época não tinha um curso. O período que vocês pegaram é um pouco diferente. A gente não tinha um curso de Relações Internacionais, a gente tinha pós-graduação e tinha pequenas aulas que a gente poderia participar, e eu participava muito dessas aulas. Depois o curso começou e eu continuei pegando aulas de Relações Internacionais. Eu conheci o Igor, o Danilo também, meu colega de faculdade. Então, para mim é uma grande honra vir aqui conversar com vocês. Eu já tive aula nesta sala, mas normal eu estava aí. Eu gostava do fundão, inclusive. Mas hoje é meio estranho você voltar e tá todo mundo aqui na minha frente. Mas hoje eu vim apresentar outra iniciativa do Itamaraty, que é um livro que eu organizei sobre o relacionamento do Brasil com a Ásia na perspectiva de jovens diplomatas. E esse livro, ele tem 14 capítulos. Acho que eu vou ficar em pé. Esse livro tem 14 capítulos.
Ele está aqui na mesa depois, se vocês quiserem folhear, vou doar uma obra à biblioteca. Ele pode ser baixado gratuitamente na internet. Ele foi publicado pela editora da FUNAI, que é a Fundação Alexandre de Guzmão, e que disponibiliza gratuitamente todos os livros na internet. Então vocês podem conseguir lá, baixar gratuitamente, mais uma vez. 14 capítulos, cada capítulo lida com um país diferente. Nem todos os países estão a barra. Tem um capítulo à parte, a gente vê que tem um capítulo sobre o Sudeste Asiático, tem um capítulo sobre a Ásia Central, que abarca todos os países. A gente achou interessante também um capítulo sobre o BRICS. Está na moda o BRICS? Então a gente tem que falar um pouquinho sobre o BRICS também. E tem um capítulo sobre a Austrália. A Austrália está na Oceania, mas a Oceania é muito pequena para a Austrália. Então a gente puxou a Austrália para essa obra, e tem um capítulo que analisa um pouquinho o nosso relacionamento bilateral com a Austrália. E temos a participação do professor Igor, que grande maestria, fez um capítulo sobre Rússia. E até antes de convidar o Igor, foi muito engraçado. Eu chamei o Igor para tomar um café lá no Ministério. Igor, Rússia, Ásia ou Europa? Aí, não, é a Ásia. Aí, então eu vou te convidar aqui para você escrever um artigo. Você escreveu um artigo e ele acabou escrevendo. E o porquê do livro? Primeiro, a gente ia ampliar um pouquinho o debate sobre a Ásia na sociedade brasileira, né? Se estimular, de certa forma, o debate nacional na academia, no seio do governo, no setor privado, enfim. O que eu vou tentar provar para vocês ao longo dos slides, que nós, os autores, achamos que a Ásia é uma realidade para o mundo, uma realidade para o Brasil, e a gente tem que tratar com carinho essa realidade. A gente também quer divulgar o trabalho do MRE. Eu imagino que muitos de vocês têm interesse de um dia trabalhar no MRE, mas nem todo mundo tem noção do que a gente faz. O que é ser diplomata? A gente pergunta o que a gente faz. E nem todo mundo sabe. Eu também não sabia quando eu estava do lado de vocês. E você, de fato, só entende quando você entra. A máquina é grande, funciona, é bonito, interessante. Mas mesmo depois de 7 anos trabalhando, eu estou pouco a pouco entendendo melhor toda essa estrutura do Itamaraty. E dá oportunidade para que jovens diplomatas possam refletir sobre os temas dos países que eles tratam no dia a dia. O mais comum são os embaixadores se manifestarem, questão de hierarquia normal, eles se manifestam. Mas depois de 7 anos de carreira, uma coisa que me dá muito orgulho de fazer parte da casa, né, como a gente chama a Secretaria de Estado, tem muita gente boa lá dentro, né? Tem muita gente interessante, vamos assim dizer, muita gente inteligente. Muitas vezes a gente no trabalho, no dia a dia, normal, a gente perde um pouquinho esse afã de escrever, ou até de ter a oportunidade de você falar um pouquinho sobre o seu dia a dia. Eu, no caso, trabalhei com China, como o professor Ricardo mencionou, e hoje eu estou numa experiência diferente, uma experiência acadêmica. Eu pedi licença, estou fora da carreira até por mais de 3 anos, estou fazendo doutorado em políticas internacionais em Pequim. Então esse debate com vocês é até interessante, porque daqui a uns 3 anos eu vou ter que escrever uma tese, eu vou precisar da ajuda de vocês também, para a gente trocar essas impressões. E o pouco que eu vou falar, vou tentar ser o mais breve possível, mas é um pouquinho sobre a Ásia, um pouquinho de como vão as nossas relações comerciais com a Ásia. Eu falo só de comerciais porque a realidade econômica e comercial é o motor do relacionamento com a região. E que o Itamaraty tem promovido no relacionamento bilateral para vocês entenderem como é que funciona. Imagino que muitos de vocês também queiram ser diplomatas, então é legal você ter uma visão do que a gente tem feito com a Ásia. Uma dimensão de 45 milhões de quilômetros quadrados. É um continente que tem 50 países, mas países asiáticos mesmo só tem 29 que estão aí listados, uma população de 4,5 bilhões. Lembrando que a população mundial bateu a marca de 7 bilhões, ou seja, há uma concentração populacional muito grande no continente asiático, na Ásia. Ou como é que vai a economia? A economia vai muito bem. Bateu a marca de 3 trilhões no ano passado. E se a gente acompanhar as linhas de crescimento do PIB de 2006 para cá, a gente consegue observar em laranja é a Ásia, a linha de baixo em azul é o mundo. A Ásia tem mantido um crescimento econômico de PIB significativo, bem acima da média mundial, mais que o dobro, se a gente analisar ano por ano.
essa participação, a participação deles no comércio mundial também é crescente. Os dados são de 2011 a 2015, há várias oscilações que a gente acompanha esse período de crise que nós todos estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas a parcela da Ásia, a contribuição da Ásia no volume de comércio mundial é significativa, que está em laranja. Como eu falei, oscila, mas sempre é bem significativa. E esse gráfico até fica um pouco mais claro, mas ele está um pouco pequeno. Mais uma vez, é o comércio, a porcentagem do comércio mundial de bens por região. A Ásia, mais uma vez, está em laranja. E a gente vê que ao longo dos anos, que são essas colunas, o laranja tem ganhado de 0 a 100, tem ganhado uma parcela significativa do comércio mundial. E hoje, que vem crescendo, volta de 35%, 30 e poucos por cento do comércio mundial. E a Europa tem caído. A América Latina está em verde, mantém mais ou menos a sua participação. E toda essa pujança econômica ela é calcada, entre outros fatores, investimentos em infraestrutura. A Ásia é famosa por ter uma porcentagem significativa do seu PIB investido em infraestrutura. E a gente consegue ver nessa tabela da McKinsey que a China é um grande expoente de investimento em infraestrutura, depois vem a Índia, e a gente, na América Latina, o Brasil, está patinando lá atrás. Se a gente analisar só os países da Ásia, há diferença, não são todos que investem muito em infraestrutura. Há o destaque mais ou menos para o PRC é China, você vê Índia também com bastante destaque, o Leste Asiático investe bastante, mas também o Pacífico, como a gente pode ver, o Sudeste Asiático investe menos, mas é muito mais que o Brasil. E a Ásia tem, ao longo do tempo, criado várias organizações de mecanismos de integração regional e interregional, entre eles e com autores, países de outras regiões, no caso do Brasil. Vou dar uma lista bem extensiva, tem vários, muitos deles estão funcionando mais ou menos, todos em teoria estão funcionando, mas na prática nem sempre estão tendo reuniões regulares. Mas eu vou pontuar só alguns e imagino que seja de interesse de todos. Eu particularmente, sou um grande advogado em prol da ASEAN, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Já está fazendo 50 anos, já está velhinho. E desses 10 países, congrega uma população de 650 milhões de pessoas, uma taxa de crescimento significativa ao longo dos anos. É um parceiro em potencial do Brasil e a gente tem tentado no governo dar mais atenção a essa região, a esses países. E lembrando que 650 milhões é uma metade de uma China e o dobro dos Estados Unidos, então é muita gente. O BRICS está bem famoso, o BRICS está na moda. E é até uma coincidência fortuita da gente conseguir lançar o livro hoje, nesse período, porque a gente vai ter agora em setembro a nova cúpula dos BRICS, que vai ser na China, em Xiamen, até onde eu sei, do dia 3 ao dia 5, e ela vai ser precedida de uma visita de Estado do presidente Temer. Então, que dá um pouco de divulgação desse debate sobre a Ásia na sociedade brasileira. O BRICS já está indo para essa segunda década de reuniões de cúpula. E o mais interessante é que ele foi criado lá pelos anos de 2001, pelo economista da Goldman Sachs, que é um banco de investimento, o Jim O'Neill. Naquela época ele previa que o BRIC, na época era BRICS, a África do Sul entrou em 2010, lá pelos anos de 2047, o C ia passar a economia norte-americana, em termos de PIB. E eles já estão mudando a opinião, já. Novas pesquisas, as novas previsões, é que lá, em algum momento entre 2025 e 2030, a economia chinesa ultrapassa a norte-americana, o que é fantástico. A última vez que a gente viu isso foi em 1880, quando a economia norte-americana ultrapassou a britânica. E a gente cresceu, viveu, continua vivendo dentro daquela que a gente chama de Pacto Americana. E hoje em dia, cada vez mais se fala por alguns atores na memória a cínica, assim, a chinesa, a cínica vem de China. E a gente tem que se acostumar com essa nova realidade. E é isso que a gente quis abordar no livro. E temos também outras iniciativas do BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, arranjo contingente de reservas, o Banco Asiático, que faz investimentos na região há algum tempo, mais recentemente ganhando em importância crescente o Banco Asiático, investimento em infraestrutura, a AIIB. Foi uma iniciativa chinesa, lá pelos anos de 2013,
uma visita que o Xi Jinping, presidente chinês, fez ao Cazaquistão e anunciou essa iniciativa, que já conta com 80 países, entre os quais o Brasil, que é um membro fundador da iniciativa. Na época a gente prometeu mais dinheiro, não quero participar com mais dinheiro, a crise foi apertando, a gente não conseguiu nem integralizar a nossa parte, está prometido até o final do ano, se eu não estou enganado, até bem menos que a gente tinha prometido. E é uma iniciativa dos chineses financiarem obras de infraestrutura na região. Eles têm reservas internacionais volumosas e eles não têm a rentabilidade que eles gostariam de investir em títulos da dívida pública norte-americana. Então eles estão criando essas iniciativas e essa também, a Belt and Road, que é o fórum One Belt and Road. Às vezes eles falam Belt and Road, né? Cada hora eles falam uma coisa. Trata-se basicamente da Rota da Seda, da nova Rota da Seda. Tem uma vertente territorial, que é o setor econômico da Rota da Seda, e uma vertente marítima, que foi anunciada também em 2013, conta com diversos países membros, e agora em maio teve o primeiro fórum, foram 29 líderes de Estado e de governo para Pequim. Eu estava lá, foi bem interessante poder acompanhar de perto. E o Xi Jinping, presidente chinês, anunciou mais dinheiro. E já havia sido criado o Fundo da Rota da Seda, e ele prometeu mais 100 bilhões de renminbi, da moeda chinesa, que deve dar um câmbio de 6,5, 15, 17, 18 bilhões de dólares. Isso só para o fundo, e prometeu 380 bilhões de renminbi, em dólares, deixa a matemática para vocês, para os bancos de investimento, o Exim Bank e o Banco de Desenvolvimento da China, que tem inclusive uma filial no escritório aqui no Rio de Janeiro. Tem outras iniciativas também, os países asiáticos participam. A Organização de Cooperação de Xangai acho bem interessante, a Rússia participa também, que foca mais na parte de segurança, mas tem ganhado crescente atenção na região pela questão do terrorismo. Enfim, a China usa isso para integrar a região de Xinjiang junto com os outros países da região da Ásia Central. Temos outras também que a gente passa mais rápido, IVAs, APEC, o TPP. A gente viu que o Trump decidiu se retirar, e a China, como ela não foi convidada para o TPP, ela criou a Parceria Regional Econômica Compreensiva, negociação também, e tem outros fóruns, Focalau, o Brasil participa até hoje, SICA, ANZUS também, a Austrália participa. Cúpula do Leste Asiático, enfim, temos vários exemplos, tem muitos mais. Agora, algo que eu tenho chamado bastante atenção nos últimos anos são os gastos em defesa na Ásia. A gente poderia ver na coluna azul são os gastos do mundo. A coluna em vermelho são os gastos do continente da Ásia em armas. Tivemos um crescente nos últimos anos dos gastos do mundo e uma recente estabilização desses anos, de alguns anos para cá. A Ásia não, a Ásia continua gastando, passando, sobretudo China, Índia. Fala-se muito numa remilitarização do Japão. Isso causa alguma preocupação. Uma região que há disputas soberanistas, disputas de fronteira com vários países. A gente pode usar o exemplo do Mar Sul da China, que é um tema quente na região. Muitos analistas falam que é para ter uma terceira guerra que ela vai ser lá na Ásia, se não for no Nordeste, vai ser no Sudeste. No Nordeste asiático, lembrando que é a Península Coreana, que a gente tem acompanhado essa troca de carinhos entre Estados Unidos e líderes norte-coreanos. Eu vou te invadir, vou bombardear Guam, e eu estou aí um pouquinho. Causa preocupação também de estudante de doutorado. E a gente também acompanha agora a crise entre China e Índia. De fronteira, algumas escaramuças na fronteira. Na verdade, a crise é com o Butão. Só que o Butão é um país da felicidade, né? Preocupar com essas coisas. A Índia compra a briga e quer bater junto com a China. Agora, no segundo momento, relações comerciais.
A gente tentou mostrar no livro que a Ásia é uma realidade, agora eu quero mostrar para vocês que a Ásia é uma realidade para o Brasil também. Pegando só a balança comercial que a gente tem com a Ásia, a gente tem uma corrente de comércio que é crescente, corrente de comércio, somando exportação e importação, ela tem se multiplicado ao longo dos anos, se multiplicou. Agora a gente pega só o exemplo do último ano, 2016. Houve uma oscilação para baixo nos últimos anos por causa da questão da crise. Em 2016 foram 105 bilhões. A corrente de comércio do Brasil com o mundo foi de 323. Ou seja, a Ásia representa por volta de 30%, 40% dessa corrente de comércio. Se a gente observar só em termos de saldo, esse é o saldo brasileiro com o mundo, oscilou bastante, enfim. E só prestar atenção nos 2 últimos anos, mais recentes, 2015, 20 bilhões, 2016, 48. E a Ásia? Os 20 bilhões de 2015, 8 vieram da Ásia. Os 48 no ano passado com o mundo, 19 veio. 9 bilhões veio da Ásia. Ou seja, a Ásia responde por volta de 40% do nosso saldo comercial. A gente volta, a gente tem falado nos artigos, tem que tratar bem o nosso cliente, tratar com carinho, tem que estudar ele bastante. Se a gente comparar com os parceiros tradicionais nossos, em termos de corrente de comércio, mais uma vez, na Ásia tem laranja, depois vem a Europa e depois vem os Estados Unidos. A Ásia é o nosso principal parceiro desde 2008 e se consolidou desde então, apesar das oscilações mais recentemente para negativas, mas é o nosso principal parceiro comercial, muito acima dos Estados Unidos e Europa. Isso fica mais claro quando a gente consegue ver no gráfico pizza, né? Que a fatia da pizza asiática tem crescido. Comparando a corrente de comércio nossa com a Ásia, Estados Unidos e Europa. Responde a 13% em 2000 e em 15 anos mais do que dobrou para 33%. Mas em termos de história é muito pouco. É muito pouco. Se a gente analisar só as exportações, a gente vê que o Brasil tem exportado muito para a Ásia nos últimos anos. Tanto que a gente foca, nos artigos a gente foca mais no governo Lula para cá, que foi o grande crescimento do comércio mundial e está vendo as iniciativas com a Ásia. A cor verde são produtos básicos. A cor amarela são semi-manufaturados e a cor azul é de manufaturado. Se a gente vê que a gente consegue ver que a gente exportou cada vez mais produtos básicos. Embora a gente tenha também exportado mais semi e manufaturado, com uma parcela mais significativa, menos significativa. Agora vamos guardar as cores. Azul é de manufaturado, semi, amarelo e básico. E vamos analisar as importações. Cadê o verde e amarelo? Não consigo. A gente importa da Ásia majoritariamente produtos manufaturados. E se você dividir essa corrente de comércio brasileira, básico e industrializado, só esses dois, básico está em verde e industrializado está em azul. Em termos de valor, o comércio está mais concentrado, rola mais dinheiro com produtos industrializados. Se eu voltar um slide para trás, a gente vai lembrar que a gente importa o quê? Manufaturado. O que me lembra do desafio que a gente tem de diversificar não só as nossas exportações para a Ásia, mas melhorar a competitividade dos nossos produtos, inserir os nossos produtos manufaturados nas cadeias de valor global e entender melhor também. A promoção comercial é muito importante. Temos dividindo o saldo brasileiro em básicos e industrializados. A gente vê que a gente tem déficit com a Ásia em produtos industrializados e um superávit em produtos básicos, e no final a gente consegue um superávit que a gente vende muito. E toda essa pujança, essa venda de manufaturado gera algum temor. Nosso empresariado que bate na porta do MIDIC, vamos ver se tem dumping. De fato, muitas vezes tem dumping. Vende abaixo do valor do mercado. E a Ásia é nosso principal cliente, vamos assim dizer, das medidas antidumping. O que o Itamaraty tem feito? As visitas presidenciais são organizadas pelo Itamaraty. O nosso presidente, que a gente chama, que é o nosso caixeiro viajante, que leva os empresários, que leva todo mundo, tem viajado bastante ao longo dos anos. A gente conseguiu dados de 2007 para cá.
a gente vê, às vezes fica um pouco difícil, porque as colunas, a verde é a América Latina, Europa, dependendo do ano, a Ásia, África, perdão, é o principal destino das viagens presidenciais. A Ásia oscila ao longo dos anos e teve alguns picos, 2008, 2016, mas teve anos que não teve nenhuma visita presidencial, 13, 14. O ministro da Relações Exteriores viaja bastante, mais inclusive. Os dados já são um pouco mais, vão até 2003. E a gente vê que o ministro também, ele viaja mais para as Américas, com destaque para a América do Sul, depois ele vai para a Europa, a África e para a Ásia. Mais uma vez, tem alguns picos, mas tem anos que ele não foi. Me deixa preocupado, acho que é interessante a gente manter uma regularidade nas visitas. E a gente também prepara o Itamaraty, parcerias estratégicas e planos de ação. É uma forma da gente dar um caráter institucionalizado no nosso relacionamento bilateral com todos os países. Pensamos Índia, China, enfim, temos vários planos de ação. Planos de ação são documentos que você, com seu parceiro, no caso de China, que foram assinados a maioria deles, você aborda todos os setores que você quer cooperar com o país, desde militar, político, economia, energia. Você sente o que você quer aprender comigo, o que você não quer, você pega todos os ministérios, uma iniciativa bem interessante, que eu acho que a gente deveria tentar fazer com outros países também. E tem outros diálogos, mecanismos que a gente cria com uma forma de ter alguma regularidade nos encontros entre as chancelarias e os governos. Tem vários, cada país tem um nome. Com a Índia a gente tem alguns, com o Japão temos outros, mas é um relacionamento um pouco mais longo, né? Quase 2 séculos. Rússia, também vou falar melhor que eu. China, temos vários mecanismos também. E com os outros países. Dando um quadro de como está a distribuição dos diplomatas hoje trabalhando com a Ásia. Só em Brasília, diplomata, lotagem na Secretaria-Geral de Ásia e Pacífico, nós só temos 5% dos diplomatas trabalhando. Se a gente for pensar em termos de oficial, chancelaria, que a gente chama de Ofchan e Achan, são os assistentes, que são as outras carreiras, 3% dos diplomatas da Brasília, das 3 carreiras, trabalham com a Ásia. No exterior, o quadro melhora. Os diplomatas que estão nos nossos postos avançados no exterior, quantos trabalham com a Ásia? 16%. Se eu for falar de Ofchan e Achan, o número não muda muito, 15%. E os nossos postos no mundo? A gente tem mais ou menos 224, se não me engano, postos no mundo. Desses, 16% estão na Ásia. Quando eu falo postos, é embaixada, consulado e escritório. E aqui fica mais fácil da gente visualizar quais são os países que a gente tem embaixada, que é o PIN laranja, consulado é o PIN azul, e o escritório em Taiwan. O Brasil não tem relacionamento com Taiwan, é uma província da China. Agora, fazendo um pensamento contrário, quantas embaixadas nós temos em Brasília? 132. Das quais 13% são asiáticas. Brasília é a capital latino-americana que tem mais embaixadas estrangeiras, mas acho que a gente podia ter mais embaixadas de alguns países asiáticos. Agora, ampliando um pouquinho mais e caminhando para o final, o que o governo tem feito com relação à Ásia? A Apex, a Agência de Promoção das Exportações, tem 9 escritórios do mundo. Um deles está na Ásia, em Pequim. Nossos adidos de defesa, há uma diplomacia militar também, a gente tem militares nas embaixadas para entrar em contato com o Ministério da Defesa. Os adidos no mundo, quando eu falo adido, eu incluo auxiliar e todos os militares que trabalham junto, não só o adido de defesa, que normalmente é um que representa o Ministério da Defesa brasileiro. Na Ásia só temos 16%, nosso grande cliente é a América do Sul ainda. Um mapa tem agentes agrícolas, várias embaixadas espalhadas no mundo. E ele é curto prazo, né? 38% dos adidos das vagas criadas estão na Ásia. Até a BIMPA está indo para a Ásia.
nossos espiões, quando lá espionar os russos, os chineses, os indianos, cansados da América Latina, passear. Já caminhando para o final, o que a gente debateu no livro é que a ASA, como eu quis mostrar aqui, tem muitas oportunidades, uma realidade para o mundo, uma realidade para o Brasil, mas também tem alguns desafios que a gente tem que encarar para ter um relacionamento melhor, aproveitar ter mais frutos desse relacionamento bilateral, não só na parte de economia e comércio. A gente tem que melhorar nosso planejamento estratégico dentro do governo brasileiro, se articular melhor entre os órgãos e agentes envolvidos com a área, seja público, seja privado, a gente trabalha no mesmo time, incluindo a academia, incluindo vocês, aumentar a presença brasileira na Ásia, mais missões, tanto empresariais como governamentais, vários escritórios da PEX, MAPA, enfim, a gente tem que estar presente lá para a gente entender o país, a região. Especializar melhor os quadros dos funcionários dos ministérios. A gente tem que ter gente que entenda a Ásia. Não estou falando só do Itamaraty, não. Acho que tenha vivido na Ásia, feito curso na Ásia, fale a língua asiática. Eu normalmente até uso o meu exemplo, que eu estou licenciado, estou fazendo doutorado lá, que é uma iniciativa da casa de você formar melhor os seus quadros em termos linguísticos, né? Você poder ter gente que fale chinês, que possa entender melhor. A gente tem chamado muita atenção nos últimos anos. Fazer pesquisa de mercado, ampliar a cooperação de ciência e tecnologia, promoção artística e cultural, e por fim, mas não menos importante, nós temos que tentar criar um pensamento genuinamente brasileiro sobre o que é a Ásia. O que eu observo nesse pouco tempo de carreira, o Igor tem mais tempo do que eu, né? As nossas análises acadêmicas, jornalísticas e até diplomáticas, muitas vezes elas ficam calcadas em fontes estrangeiras. Eu adoro ler a Reuters, a BBC. Só no caso do jornalismo a gente sabe que não tem jornalismo imparcial. Então é interessante a gente desenvolver essa capacidade de pensar a Ásia como a Ásia é. Prometi não falar muito, espero que não seja muito claro para vocês. Boa leitura, o livro está disponível gratuitamente. Podem baixar. Dúvidas, qualquer coisa, a gente vai estar aqui para responder dúvidas. Se não der, fiquem super à vontade de mandar e-mail para a gente. Uma mensagem que eu sempre passo aqui para todos: o Itamaraty está aberto. Está aberto para conversar com vocês. Não tenham medo. Às vezes a gente pode estar um pouco mais ocupado ou menos, mas a gente está lá, se quiser receber, se a gente puder ajudar, se for possível. Mais uma vez, a gente faz política externa, né? A gente faz diplomacia, toca a política externa, mas a gente está no mesmo barco. Então a gente precisa de vocês para entender melhor o que é o interesse nacional, que é um conceito fluido. Né? Então venha, não tenham medo. Né? Você pode hoje usar aquele sistema de informação do cidadão para você obter os telegramas. Os telegramas são os documentos oficiais do governo que saem das embaixadas até a Secretaria de Estado. Tem telegramas lindos de análise. Para quem está estudando política internacional, está tentando fazer curso livre, tem muita gente boa. E a gente não sabe, às vezes, que a gente pode ter acesso. Mas é claro, o documento tem que ser público, né? Não pode ser reservado ou não. Mas é isso. Obrigado. Bom, boa noite já essa altura, né, gente? Cumprimentar todo mundo. Primeiramente o Ricardo, em nome do IRE, cumprimento pela iniciativa, o Pedro, pelo Itamaraty, os colegas da graduação, o Glauber e a Cássia. Cumprimentar vocês da plateia. E tem a nossa colega Juliana, que inclusive é minha colega de turma, que é a terceira diplomata aqui com a gente hoje, que está servindo o nosso escritório de representação aqui no Rio de Janeiro. Eu agradeci muito ao Pedro por ter me convidado para escrever esse livro, porque eu, na verdade, já trabalho há alguns anos com a Rússia, dou aula sobre Rússia aqui na PUC, mas eu não tinha tirado tempo para escrever sobre a Rússia, né? Então foi justamente isso que eu consegui fazer, por isso eu sou grato ao convite que o Pedro me fez. E eu vou falar muito pouco, tá? Eu estava falando com o Ricardo, acho que o mais importante hoje é vocês fazerem pergunta do aula, que há 4 anos já sobre Rússia também. Então eu acho melhor deixar um espaço bom para que vocês façam perguntas sobre a carreira e tudo mais. Mas sobre a Rússia, a primeira dúvida que eu e Pedro tivemos é se a Rússia efetivamente fazia parte da Ásia, né? Então é uma dúvida que eu tive que esclarecer. No livro, a conclusão, não há resposta, é uma daquelas perguntas para as quais não há resposta definitiva,
é que a Rússia é um país singular, na verdade, né? O Dostoiévski dizia que na Ásia os russos eram considerados europeus e na Europa eles eram considerados asiáticos, quer dizer, eles nunca estavam em casa, né? E a casa da Rússia, que eles concebem como casa na cabeça deles, principalmente em termos de promoção de política externa, é uma identidade singular de país euroasiático, que faz parte tanto da Europa quanto da Ásia. Tem alguém aqui do Consulado da Rússia? Consulado da Rússia presente também, tipo um cônsul-geral Vladimir Tokmakov, grande amigo das relações bilaterais, agradeço a presença, ele não pôde estar aqui hoje. Mas a particularidade da Rússia é justamente essa, né, que a identidade da Rússia de país euroasiático de estar tanto na Europa quanto na Ásia. E eu tinha muita vontade de escrever sobre a Rússia porque a Rússia me atrai muito por ser um objeto muito difícil, né? Tem a frase famosa do Churchill de que a Rússia é um mistério envolto em uma charada dentro de um enigma. Isso diz muito sobre a dificuldade inerente em se estudar a Rússia. E a Rússia permite também, por fim, fazer uma ligação interessante entre o tratamento profissional dela como diplomata e como acadêmico, na verdade, né? Porque, inclusive, a abordagem que eu utilizo no artigo é a abordagem construtivista. E a Rússia é um prato cheio para a orientação construtivista, inclusive o próprio construtivismo nas relações internacionais, ele surge justamente no momento em que acabou a União Soviética, né? É o evento que dá muita margem ao surgimento do construtivismo em relações internacionais. O livro do Wendt, por exemplo, a mudança de identidade fundamental que ele cita, justamente a mudança de identidade da União Soviética para um país não mais hostil ao Ocidente, mas um país potencialmente amigo, e essa mudança de identidade acabou com a Guerra Fria, ponto. E passando mais ao objeto que eu trato no livro, a minha abordagem construtivista no sentido de que, diferente de outros pontos de inflexão da história, como Westfália, Congresso de Viena, Versailles, ou pós-45, quando acabou a Guerra Fria, as grandes potências não sentaram numa mesa e decidiram qual seria o formato do sistema internacional a partir dali. Isso é uma singularidade do pós-Guerra Fria que as pessoas não se dão conta. E aí, qual é a decorrência dessa singularidade do pós-Guerra Fria? Você tinha um gigante, que era a Rússia, o maior país do mundo, 2 vezes maior que o Brasil, e você não tinha um papel definido para a Rússia. Então, a Rússia é um país que vai definindo o seu papel no sistema internacional ao longo do tempo. É um trabalho em progresso, de certa forma, né? E a Rússia tem essa identidade dual, falando construtivismo, essa identidade de grande potência que os russos sempre têm, pelos recursos que dispõem, pela potência em defesa, pela literatura, pela cultura. Mas a Rússia não é uma grande potência tradicional no sentido que a gente tinha na Guerra Fria, por exemplo, que a gente igualava a ideia de grande potência com um país desenvolvido, pelo menos na esfera ocidental. A Rússia é uma grande potência e é um país em desenvolvimento, né? E eles enxergam o Brasil, dentro da visão tipicamente realista que eles têm das relações internacionais, o Brasil como outro polo de influência no mundo, como um par. E mais do que isso, um país também em desenvolvimento, né? Então isso abriu todo um leque para as relações brasileiro-russas no pós-Guerra Fria, sobretudo a partir do final da década de 90 no começo dos anos 2000, porque os dois países estavam passando por transições muito profundas no começo da década de 90, tanto a Rússia quanto o Brasil. Mas a partir do final da década e no começo da década seguinte, a gente tem um crescimento vertiginoso das relações bilaterais. A gente estabeleceu parceria estratégica em 2002, a gente tem uma miríade de mecanismos que o Pedro chegou a citar panoramicamente. E essa parceria estratégica, essa aproximação política entre o Brasil e a Rússia, ela tem transbordado para diversas áreas do relacionamento bilateral, né? Então a gente tem cooperado em áreas que a gente nunca imaginou cooperar antes. Por exemplo, a gente tem uma estação do sistema de navegação de satélite russo, GLONASS, na Universidade de Brasília. O GLONASS é como se fosse o GPS russo. Os americanos têm o GPS, os europeus tentam desenvolver o sistema deles, os russos têm o GLONASS. E a gente partilha dessa tecnologia deles, além de cooperação nas mais diversas áreas, né? Energia e cultura também. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é a única filial do teatro, da escola do Teatro Bolshoi de Balé, mundialmente conhecido, não precisa nem dar maiores esclarecimentos, ela fica em Joinville,
é a única fora da Rússia. Então, assim, a gente tem uma relação política que se aproximou muito e isso transbordou para todas as áreas do nosso relacionamento. E já no campo do desafio, como eu prometia falar há pouco, o desafio que a gente tem nas relações bilaterais é traduzir a convergência política que tem havido entre Rússia e Brasil em resultados econômico-comerciais de magnitude correspondente. Infelizmente, de todos aqueles números que o Pedro mostrou, com a pujança, o crescimento dos números das nossas relações econômico-comerciais com a Ásia, a nossa relação comercial com a Rússia ela não é correspondente ao nível de aproximação política que a gente tem, né? Então a gente tem, por exemplo, uma meta de levar o comércio bilateral a 10 bilhões de dólares desde 2004, quando Putin veio ao Brasil, e a gente está patinando em 6, 7 bilhões. E vamos lá, o tamanho do Brasil e da Rússia, 10 bilhões não chega a ser uma meta muito ambiciosa, e mesmo assim a gente não tem conseguido cumpri-la. Então, no campo dos desafios, que é um dos objetivos do livro também, apontar caminhos e tal, a gente tem que fazer um esforço para traduzir a nossa convergência política em resultados econômico-comerciais correspondentes. Só um dado para ilustrar a convergência política entre o Brasil e a Rússia. A Rússia apoia o Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança. Eu gosto de voltar lá atrás na história, no pós-45, imediatamente ao final da Segunda Guerra Mundial. Os russos se opuseram, naquela época a União Soviética se opôs a que o Brasil se tornasse membro permanente do Conselho de Segurança, era a atmosfera da Guerra Fria já. Os soviéticos, o Stalin especificamente, achavam que o Brasil poderia ser muito alinhado aos Estados Unidos, então uma das razões pelas quais a gente não entrou no Conselho de Segurança foi o veto russo. E hoje os russos são muito vocais em nos apoiar para o assento permanente no Conselho de Segurança. Mais vocal até que os países ocidentais, que outrora a gente esteve bastante próximos. Então eu acho que esse é um indicador muito próximo do ideal do quanto o mundo mudou desde 45 e o quanto essa mudança aproximou o Brasil e a Rússia. Bem, isso. O resto perguntas de vocês. Obrigado a todo mundo. Bom, então vou passar a palavra para o Glauber, e enfim, faz um pouquinho da apresentação do projeto, da iniciativa dos alunos, e logo em seguida, então, faz as perguntas para o Pedro e o Igor. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Glauber, sou aluno do 5º período da graduação de RI aqui do IRI, e eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje da mesa, e eu queria falar um pouco do nosso projeto. Esse projeto surgiu mais ou menos assim. Eu, Glauber, falei, poxa, eu quero ser diplomata. Tem mais alguém aqui que quer ser diplomata? Aí umas 20 pessoas, eu quero. Então a gente montou um grupo e falou, pô, vamos estudar para ser diplomata? E aí a parada foi fluindo. Aí a gente ficou meio quietinho, ficou um pouco quietinho, mas período passado a gente deu um pontapé muito grande. Foi quando a gente sentou com o Iri e a gente falou, professor, a gente quer fazer um projeto, a gente quer estudar, a gente quer montar um projeto grande para isso. Então a gente resolveu reunir realmente todos os alunos. Eu acho que vocês têm visto a gente fazendo pesquisa, passando de sala, passando pela internet, falando se a galera quer participar do nosso projeto. Esse projeto ele consiste basicamente em duas coisas. A primeira delas é aulas na PUC-Rio para resolver as questões da prova do concurso de admissão à carreira diplomática. No caso, a gente ainda está fechando essa parceria com os professores, né, que é o professor Ricardo, que vai dar Política Internacional, e o professor Tauan, que vai dar Economia. A gente só precisa fechar a sala, porque o projeto já tem os números de alunos inscritos, já tem os professores para dar aula, e a gente já está fechando tudo direitinho para começar em setembro. O segundo passo, que foi um passo bem grande que nós demos no período passado, foi conversar com o CLIO, que é o curso preparatório para a carreira diplomática, né, que é bem conhecido pelos diplomatas, e a gente conseguiu fechar basicamente um desconto muito bom para os alunos da PUC-Rio, e a gente ainda pensa em fazer uma coisa maior, que é fechar uma turma só para os alunos da PUC. E esse projeto tem evoluído bastante, os alunos estão participando, a gente está tendo aqui um fórum muito grande, todo mundo quer participar, os professores estão interessados, e esse projeto, querendo ou não, às vezes as pessoas entram numa graduação e falam, eu quero ser diplomata, às vezes muda de ideia, mas é uma forma de você ter conhecimento, entendeu? Independente de você mudar de visão mais para frente, mas ao mesmo tempo é uma forma das pessoas se manterem nesse caminho, e tem muita gente que bate o pé e fala que quer ser diplomata e que vai ser diplomata, né? Eu sou um deles. Eu
Mas então, esse projeto, eu quero convidar vocês também, mais ou menos em meados de setembro, nós vamos fazer mais um evento falando sobre como ingressar na carreira diplomática e como você faz a prova, como se preparar para a prova, vai falar um pouco mais do nosso projeto. A gente vai falar também como funciona cada fase da prova, inclusive está acontecendo nesse momento, né? Se eu não me engano, a prova para o CACD. E a gente vai abrir para as questões. Então, primeiro a gente vai fazer umas questões aqui para a mesa, e depois a gente vai abrir para vocês perguntarem do projeto, para perguntar sobre o livro, sobre todos os assuntos que vocês quiserem perguntar. A Cássia vai falar um pouquinho para vocês sobre as questões da 1 até 3 da Cássia. E depois disso, a gente vai abrir para vocês e vocês podem fazer as perguntas para a mesa e para a gente também, tá bom? Obrigado. Bom, eu e o Glauber, a gente sentou para escrever algumas perguntas que a gente gostaria de esclarecer. Eu vou ler 3 e aí quem quiser decidir responde. A minha primeira pergunta é que, bom, como foi bem destacado aqui, a ASE ocupa atualmente qualquer cenário esboçado uma posição privilegiada em relação à política externa. E a minha pergunta é: como a preparação e a composição da equipe diplomática para a região tem buscado fazer face à importância da Ásia nas transformações globais atuais? E quais são os principais eixos de interlocução do Brasil na região e que temas figuram no centro dessa agenda diplomática brasileira? A segunda pergunta quais as maiores dificuldades identificadas na condução da agenda da diplomacia brasileira? E se as diferenças, elas são, as diferenças principalmente culturais, de passado histórico, elas são ou podem vir a constituir um impedimento para as relações diplomáticas em algumas áreas específicas, com a Ásia. E essa pergunta vai ser mais direcionada ao professor Igor Abdallah, que o capítulo escrito foi Brasil e Rússia, a construção da parceria estratégica no pós-Guerra Fria. Então a pergunta será direcionada para o professor. A Rússia sempre estabeleceu, sempre empreendeu esforços para afirmar-se como potência hegemônica no sistema internacional e ao mesmo tempo buscou laços diplomáticos com países emergentes, como foi bem exposto aqui, como o Brasil. Mas na última semana, por exemplo, saiu a agenda diplomática da Argentina, na qual a agenda de cooperação reforçada foi sobretudo da energia e da ciência, que é uma área que eu me interessa bastante, né, na área de transferência de tecnologia e de cooperação. Eu queria saber se, no caso do Brasil, quais os principais setores priorizados na relação entre o Brasil e a Rússia e quais os impactos das relações com os países emergentes. Perfeito, tá ótimo. Vamos lá. Obrigado pelas perguntas. Grande desafio da gente tentar responder o que é a Ásia, né? Acho que a primeira pergunta acho que já comentei um pouco ao longo da apresentação. Como é que está a composição, se foi isso que eu entendi bem, da equipe do Itamaraty hoje em dia que lida com a Ásia. A gente viu os gráficos PIX, então, lotados em Brasília tem 5% a 3%. Dos diplomatas e todas as carreiras, e no exterior 15% a 16%. E nós temos 29 postos na Ásia. Quando eu falo postos, são 21 embaixadas, 7 consulados gerais e um escritório em Taipei. É pouco? É muito? Eu acho que é pouco. Eu acho que a gente investir um pouco mais nessa expansão dos nossos quadros, não só ter ou mais ou não embaixadas, isso é uma questão um pouco mais complexa, mas lotar melhor, talvez, as nossas divisões, os nossos postos que lidam com a Ásia. Mas esse mais ou menos é o quadro. E os mecanismos de integração, acho que foi essa outra parte da pergunta, os principais eixos de interrupção do Brasil, foi outra parte que eu trouxe, os mecanismos de integração. Eu posso falar um pouquinho de China e joga a peteca para o Igor, ele fala um pouquinho de Rússia. A China, o principal mecanismo de integração é a COSBAN, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, de Concertação e Cooperação, foi criada em 2004, fez a primeira reunião em 2006, e ela é liderada do lado brasileiro pelo vice-presidente da República. Até pouco tempo atrás era o Michel Temer, que é hoje o presidente,
e conhece bem os termos de China, assim como ele conhece também os termos de Rússia. E há outros mecanismos também. Outro muito importante é o diálogo estratégico global, que foi lançado em 2012. Já o diálogo, diferentemente da COSBAN, o diálogo foca no diálogo entre chancelarias, então os chanceleres se encontram com alguma regularidade para debater os mais diferentes setores da cooperação bilateral com a China. E a COSBAN, assim como a Comissão de Alto Nível da Rússia, ela já é intergovernamental, são os governos e ministérios conversando. Mas aí o Igor fala um pouquinho. Bom, sobre a Rússia e a questão da hegemonia, na verdade é um pouco o contrário disso. A Rússia ela não tenta se firmar como um ator hegemônico no pós-Guerra Fria. O que acontece é que a Rússia identifica tentativas de outros atores no sistema internacional em se firmarem como atores hegemônicos no pós-Guerra Fria, obviamente os Estados Unidos. E a Rússia se vê, sem entrar em questão de certo ou errado, a Rússia se vê, na verdade, como um ator anti-hegemônico no pós-Guerra Fria. É assim que ele se vê, claro que essa autoimagem russa como ator anti-hegemônico, isso tem uma série de consequências práticas na ação exterior russa. Então é muito nesse sentido, na verdade, a Rússia, nessa mudança de roupagem dela, da União Soviética para a Rússia, ela tem ela se coloca como tarefa impedir que outros atores consigam concretizar projetos hegemônicos no sistema internacional, porque os russos, uma visão bastante realista, eles creem que se o sistema internacional tiver um ator hegemônico, esse ator hegemônico, em última instância, se tornará a única entidade soberana do sistema internacional. Então não é nem que a Rússia não vai ser potência mais, a Rússia vai ser, tem até a sua soberania ameaçada como todos os outros países, né? Inclusive o instrumental construtivista que eu uso no texto permite você enxergar essa defesa que a Rússia faz da própria soberania dela e do papel que ela faz de potência, como que isso reverbera na prática, qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que a Rússia reage quando ela entende que o status dela de potência foi violado, quando, por exemplo, potências ocidentais agem no espaço pós-soviético, que é o espaço que compreende os países que emergiram da antiga União Soviética, sem levar em conta os interesses russos. Isso atentaria, por assim dizer, contra esse status de potência da Rússia, então ela reage. Então, muitas das vezes, quando a gente vê grandes eventos do sistema internacional, muitas das vezes a Rússia aparece como um ator que está agindo, mas na verdade boa parte das vezes ela está reagindo. Isso é uma diferença muito importante, depende do corte da história que você pegar, né? Se você pegar a história um pouco mais para trás, você vai entender que eles estão reagindo. Se você pegar do ponto mais convencional que sai na mídia, pode parecer que é a Rússia que tomou a primeira ação. Mas sim, assim, eles se veem como potência e querem se aproximar de outras potências, e isso gera alguma força de aproximação com o Brasil. A gente não é muito confortável com... A gente não usa esse vocabulário de potência. O Brasil é uma potência. No Itamaraty a gente não é o arcabouço, né? Não é o framework que a gente utiliza para se referir a nós próprios. Mas ainda assim é óbvio que eles tentam se aproximar da gente porque eles enxergam na gente um polo de influência no mundo. E com relação a setores, na verdade são muitos setores, né? A gente tem cooperado na área de defesa, o Brasil comprou 12 helicópteros Mi-35 da Rússia, a gente cooperou na área de esportes, por exemplo, porque teve uma feliz coincidência de que o Brasil sediou a Copa de 2014, a Rússia vai sediar de 2018, a gente fez as Olimpíadas de Verão, eles fizeram a Olimpíada de Inverno de 2014 em Sochi. Então a gente tem cooperado na área de realização de mega eventos, sobretudo segurança de mega eventos, a gente troca delegações. O GPS russo, GLONASS, que eu mencionava, ele faz parte de um contexto do que a gente criou também em 2004, que é a Aliança Tecnológica. É, de novo, uma visão de necessidades mútuas do Brasil e da Rússia. São dois países que precisam
de uma sofisticação maior das suas economias. São dois países muito voltados para produtos primários, né? Até a apresentação do Pedro, como a gente vende produtos básicos. Os russos também. Os russos exportam muito petróleo e gás natural, eles são muito dependentes disso. Então a gente criou essa aliança tecnológica em 2004 para tentar se ajudar mutuamente no objetivo de tornar as economias mais sofisticadas e mais voltadas para os setores de alta tecnologia. E um exemplo dessa parceria é justamente a instalação desse sistema GLONASS. O setor cultural, eu já mencionei, enfim, a gente tem cooperação, ela é muito multifacetada. O caso da Argentina talvez seja mais concentrado na área de energia nuclear, inclusive, mas no caso do Brasil, ela é muito multifacetada, ela na verdade se espraia por diversos campos diferentes, né? E como eu mencionava antes, na área econômico-comercial, a gente ainda tem muito que melhorar, mas claro que há coisas acontecendo, há empresas brasileiras e russas cooperando. Por exemplo, a Marco Polo faz ônibus com a Kamal, que é uma empresa russa, né? Então a gente tem diversos exemplos disso na área econômico-comercial também. É claro que é algo que tem que ser intensificado, mas não quer dizer que haja bons exemplos nessa área também. E, assim, tem uma complementariedade econômica importante, que a gente vende muita carne para os russos, né? Carne é um dos nossos maiores produtos de exportação e os russos são os nossos maiores mercados que compram nossa carne. E como resultado assim, do bom entendimento que a gente tem nas relações bilaterais e transparência e tudo, quando, por exemplo, teve a questão toda envolvendo a carne fraca, a operação, os russos foram praticamente a primeira nação que disse que não ia interromper nem modificar o fornecimento de carne do Brasil. Então, há diversos exemplos também na área econômico-comercial de coisas interessantes acontecendo. Você tem mais alguma pergunta? Logo. A próxima pergunta para o diplomata Pedro. Nos últimos anos, a China tem investido expressivamente em grandes projetos de infraestrutura na América Latina. De que forma o Brasil pode se aproveitar das boas relações que mantém com a China para atrair investimentos desse país? O atual contexto da crise política e econômica pela qual o Brasil vem passando coloca alguma dificuldade para que o país possa atuar na região? Obrigado pela pergunta. E com relação a investimentos em infraestrutura, os chineses têm investido bastante na infraestrutura brasileira. A gente vê uma oscilação ao longo dos anos, uma oscilação para cima. Eles começaram investindo lá até 2010, 2011, investindo muito no setor agrícola, pela necessidade própria do país de alimentar uma população de 1,3 bilhões de pessoas. Mas esse setor tem se diversificado seus investimentos, investir cada vez mais em infraestrutura. E a gente tem acompanhado nos últimos anos uma presença crescente de empresas chinesas em diversos ramos. O principal deles é a energia. As estatais chinesas, State Grid, China Three Gorges, Três Gargantas, têm investido pesado no setor energético brasileiro. E essa pergunta cai muito bem porque a gente acabou de lançar com os chineses, pouco mais de 2 meses, um fundo bilateral de investimentos em capacidade produtiva, o Fundo Brasil-China. E é um fundo que foi uma proposta um pouco antiga dos chineses, que eles começaram a falar disso na visita da Dilma em 2011, em abril, e mais recentemente na vinda do primeiro-ministro Li Keqiang, em 2015, eles propuseram, colocaram na mesa: vamos investir juntos em infraestrutura brasileira, vamos investir juntos em capacidade produtiva. E desde então houve essa negociação, demoraram 2 anos. Foi lançado recentemente no valor de 20 bilhões de dólares. Os chineses vão colocar 15 bilhões, nós vamos colocar 5 bilhões. E na perspectiva do governo brasileiro, nós queremos usar isso basicamente para investimentos em infraestrutura, que é a grande necessidade que a gente vê hoje em dia no país. Eu gostaria de fazer essa discussão. Essa pergunta eu queria muito fazê-la, porque já que o tema do encontro seria essa perspectiva jovem,
E aqui a gente falou muito sobre economia, sobre relações de infraestrutura e setores energéticos e etc. Eu queria muito saber sobre o espaço, principalmente no Ministério das Relações Exteriores, na agenda de novos temas. Por exemplo, movimentos sociais, que é um tema que é delicado para falar com a China. A questão atualmente com o governo Trump e a não crença no aquecimento global. Então eu gostaria de saber sobre essas novas agendas de movimento social e aquecimento global e é isso. Obrigada. Vamos lá. Esses temas novos da agenda internacional têm ganhado assim, atenção nos trabalhos do dia a dia. Mudanças climáticas é um pouco mais fácil de falar, né? O Brasil tem uma preponderância muito grande nesse tema. Começou lá em 92, né? Em 92, e há poucos anos atrás a gente fez o Rio +20, e viu um grande destaque na mídia internacional, e então a gente trabalhou pesado junto com o Ministério do Meio Ambiente. A gente trabalhou tão bem que o ministro Figueiredo, na época o embaixador Figueiredo, virou ministro logo em seguida. Dilma gostou tanto dele, o trabalho foi tão bom, Itamaraty, vou fazer você ministro. Ele fez ele ministro. Enfim, demorou muito tempo. Agora, os movimentos sociais também, né? A gente acompanha. O movimento social dentro da ótica de direitos humanos. O Brasil é um país que defende os direitos humanos, todas as suas vertentes, civil, política, econômica, comercial, social, desculpa. E a gente tem trabalhado isso com os países. É claro que a gente tem um limite, a gente coopera, mas a gente respeita a soberania do Estado, de tratar com o tema. E é um tema que é muito recorrente nesse debate, até com a China. A gente tem um diálogo com a China em direitos humanos. A gente conversa entre a chancelaria, a gente conversa coisas de direitos humanos. E o Brasil tem um posicionamento muito humilde. A gente fala, olha, a gente tem problemas de direitos humanos nas penitenciárias, só para citar um exemplo. Os chineses também, a gente tem alguns, eles não falam todos, mas eles têm alguns. E a gente está ali, querendo aprender um com o outro. A gente fala, mas eu posso te ajudar em penitenciária, você me ajuda com aquilo, enfim, está na mesa, mas a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que respeitar a soberania do país, de lidar com os seus próprios problemas. Mas o mais interessante, a gente está aberto, né? Não fala pela China, fala pelo Brasil, a gente está aberto, a gente quer melhorar, a gente reconhece que nós temos problemas, todo mundo tem problema. Em casa, fora de casa, na faculdade, enfim, mas a gente quer melhorar, né? E esse tema, sim, está sempre na mesa de negociação, de debate com todos os países, não só asiáticos, do mundo inteiro. Só um pouco, Não, acho que sim, que está na agenda. Eu iria até além, né? Boa parte dos bons quadros que a gente tem no Brasil na área de direitos humanos, mudanças climáticas, e uma que você não mencionou, que é comércio internacional, são do Itamaraty, né? O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio é um embaixador brasileiro, entre tantos outros casos de brasileiros em posição de destaque, não posição no sentido de cargo, mas posição de autoridade, de opinião. A gente tem muitas autoridades dentro do Itamaraty nesses temas globalistas. Eu diria até que o Itamaraty tem uma abertura muito maior para isso do que, vamos dizer assim, a média da sociedade brasileira, né? Que ainda tem uma série de resistências ao processo de globalização, justificadas ou não. Esse não é o caso. Mas assim, só para entender como é que isso se dá na relação com a Rússia, já que esse é o tema, e para vocês entenderem como é que funciona um pouco da mecânica também diplomática, a gente faz muitas reuniões. O Pedro mencionou o COSBAN com a China. A gente tem um mecanismo muito parecido com a Rússia, que é a Comissão de Alto Nível, também o vice-presidente, que é um cargo vago no Brasil agora, e o primeiro-ministro da Rússia. E aí eles se cercam dos ministros e a gente fica o dia inteiro conversando sobre todos os temas do relacionamento bilateral, todos esses setores que eu mencionava há pouco, né? E a gente tem órgãos de caráter mais operacional, como a Comissão Intergovernamental de Cooperação, que fica a cargo do Itamaraty, o secretário-geral das Relações Exteriores e o Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia. Mas além disso, a gente tem um amplo mecanismo que a gente chama de consultas políticas. A gente pega cada um desses temas aqui e convida autoridades russas para vir ao Brasil, nós vamos a Moscou falar sobre eles. Então, é um mecanismo que, inclusive, tem funcionado muito bem. Por exemplo, na área de direitos humanos, a gente recebe as pessoas responsáveis pelo tema de direitos humanos no MID, que é o Itamaraty russo. Eles vêm até aqui e a gente fica um dia inteiro falando sobre direitos humanos. Então, a gente dialoga muito sobre esses temas, né? Conversa entre dois países é muito importante.